Então, galera, recapitulando o nosso episódio de hoje, nosso diário de bordo foi o seguinte. Recebemos aqui Vitor Chainsa e Cleiton Mangini. Ó, falei certinho. Boa! O que fazem 2 pontinhos brancos no terminal de container? Não são containeríferos, são farmacêuticos. O que tem a ver a profissão de farmacêutico com a área portuária e o que a tecnologia influencia nisso? Então, nesse papo, a gente comentou um pouquinho sobre como eles começaram analisando o cocô das pessoas. Brincadeira. Mas, as aulas foram assim, né, na farmácia. Analisando a parte técnica mesmo, né, de toda a toxicologia, né, tudo isso, e como isso se aplica à logística farmacêutica, à logística de produtos químicos, né, o que pode se armazenar aqui no porto, o que tem que sair direto, que tretas que já aconteceram, que eles ouviram falar, né, de armazenamento errado. Então, não perca esse episódio, assista até o final e deixe seu comentário. Você acha que daqui para frente vai melhorar ou vai piorar esse controle? Tem um monte de RDCs aí da logística, RDC da Anvisa, né? RDCs. Tem vários RDCs aí, tem um marco atual, será que vai melhorar, vai piorar? Qual que é o próximo caminho? Não perca esse episódio e encaminhe o link para seus amigos farmacêuticos, que talvez não saibam que essa é uma área de atuação bem interessante, né? E que precisa de profissionais qualificados, né, gente? E se precisarem, né? Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato com a gente. Exatamente. Tem arroba Cleiton Mangini. Então pode mandar direct por lá, que a gente E o responde. Instituto dos cursos onde você coordena? Curso onde eu coordeno tanto pós-graduação quanto cursos intensivos na área de logística farmacêutica, o Instituto Racine. Então, arroba Instituto Racine. Show de bola. Olá, Marujo! Bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. E se você não nos conhece ainda, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para você ser o primeiro a ficar sabendo dos próximos vídeos. E cada semana é um episódio diferente do podcast, fora nossos vídeos de conteúdo, né? Não esqueça também de deixar o seu like e comentar para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, beleza? Hoje estamos aqui com a presença do nosso querido Ricardo Pupo. Sempre um prazer estar aqui com você. Representando o T2S. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Foi bom. E hoje a pauta é logística farmacêutica e logística de produtos químicos. Por isso nós trouxemos aqui 2 especialistas da área. Cleiton. Olá, tudo bem? Pode pronunciar o seu sobrenome para não ter risco de errar? Cleiton Mangini. Mangini. Não é Manguini. Manguini não. Cleiton Mangini e Vitor Chainsa. Aí, ó. Sobrenomes que a gente tem que falar com cuidado. Meninos, obrigada pela presença de vocês. Uma honra recebê-los aqui. Tem uma conexão com os 2 de caminhos diferentes, né? Um como aluno, um como colega de mestrado. Então, quando descobri que os 2 se conheciam e eram da área farmacêutica, achei bem legal a gente fazer esse papo. Queria pedir para vocês comentarem, aí vocês tiram do palitinho quem começa, né? Falando como que vocês caíram nessa área de logística farmacêutica, porque vocês são farmacêuticos, né? De formação, Isso, os sim. 2. Primeira formação, Ele foi meu veterano. É mesmo? Foi bicho dele? Passou trote em mim. Olha. Mas foi tranquilo, foi suave. Só raspou a cabeça. Foi sim. Foi suave. Foi suave, bastante suave. Veterano de onde? Onde vocês fizeram facul? Na Unisantos. Católica. Na Universidade Católica de Santos. Muitos e muitos anos atrás. Desnecessário, acho que essa informação. E por que farmácia? Que curso diferente? Naquela época, até os amigos dos meus pais falavam assim, nossa, farmácia, mas isso é um curso superior, né? Farmácia não é só aquele cara que fica ali na farmacinha ali, no balcão, Ainda não tinha então, Breaking Bad, né? Então, não tinha ainda, né? Não tinha essa referência, né? Então, isso há mais de 20 anos atrás, né? Exatamente. Entrei em 97. E Você em 98. Eu fui em 98. Isso. Eu entrei na faculdade também esse ano, hein? Nessa época, né, eu tinha uma afinidade com a questão de química e da área de biológicas, né? Então, eu tinha algumas opções, acabei, uma delas, indo para a área de farmácia. Passei na Católica, enfim, e iniciei meu curso lá. Mas a ideia era realmente aquela imagem de ficar atrás do microscópio, né? Jalequinho branco, analisando.
até você ter Nem aulas... imaginava em Porto, né? Nem tinha... Nada, nem Nem passava perto pela cabeça. disso, né? Nem perto disso. E depois vocês vão entender um pouquinho, né? Até a própria criação da Anvisa é posterior a isso, né? Então, né, não se falava disso naquela época. E então, aquela coisa de sentar atrás do microscópio, né? Jalequinho... Só nos filmes, né? Não, mas foi até não sei se vocês já tiveram oportunidade, né? De ver como se faz... uma análise de, por exemplo, de fezes, ou um espermograma, né? Ou uma análise de escarro, né? Cara, microbiologia. O laboratório, ele fede, sabe? É um negócio bizarro, assim. Eu, na faculdade, eu cheguei a trabalhar como monitor, no monitor dos laboratórios, e eu montava e desmontava as aulas. E normalmente as aulas de toxicologia... Eu desmontava as aulas de toxicologia e normalmente eram exames de fezes. Nunca tinha Ficava parado um pra pensar cheiro. nisso. Esse glamour, ele vai por água abaixo, né? Vai, É bastante. que na câmera também não dá pra sentir o cheiro. Ainda né? bem. Cara, bem. não dá. Se eles tivessem trazido amostras... Não, porque você pensa que só vai analisar, sei lá, Nunca tinha parado amostra pra de pensar nisso, sangue mas só. Nossa, cara, uma você cromatografia. vai- é muito né? além Fazer disso. Um teste assim. Então, naquela época, você se formava farmacêutico e depois você habilitava numa área determinada. E em Santos só tinha análises clínicas. E eu falei, não vou fazer isso, mas nem que o inferno. Não vou fazer. E aí eu acabei indo para São Paulo fazer a área industrial. Não tinha em Santos, fui para Oswaldo Cruz em São Paulo e fiz a área industrial. E aí que você acaba tendo contato com outras áreas, né, mais operacionais, assim, não tanto laboratório. E acabei tendo contato com a questão da logística, né? Nessa época não tinha esses laboratórios de análise de carga que tem aqui? Tem uns laboratórios de análise de qualidade de Tipo granela uma e SGS tal. que faz... Eu acredito que tinha. Eu não sei, Sim, não... mas era bem mais restrito. eu não sei qual que era o tipo de análise que era feito naquela época, qual a tecnologia que se utilizava. Com certeza devia ter os equipamentos que tem hoje, só que talvez um pouco mais atrasados. A cromatógrafo, por exemplo, existe até hoje, só que antes era gás, agora você usa cromatografia líquida, tudo muito mais avançado, muito mais... Mas que tinha de camada delgada que falava, né? Que era uma placa de vidro com sílica. Sílica, se eu não me engano, agora posso estar falando besteira. Mas que fazia esse teste de cromatografia para... Eu utilizei... Primeiro que eu não sei se o Cleiton já terminou a parte dele aí da história dele, depois eu falo da minha, porque eu vou falar por da onde que eu descobri da cromatografia. Pode falar, a gente vai fazendo costurando. bate-bola. Quando eu fiz um dos estágios que eu fiz foi no INL, aqui de Santos. Nossa. Fiz estágio no laboratório de toxicologia, com o perito criminal que trabalhava aqui, que era o nosso professor também, o professor Dário Bonifácio. E foi lá que eu conheci cromatografia, fazer alguns testes de... testes químicos para ver se tinha muito reconhecimento de droga. Teve muitos casos interessantes. Teve um um estudo que a gente fez lá. CSI, era um CSI. Cara, é parecido. Porque era muita coisa diferente para que eu tenho contato, né? Como o Cleiton falou, porque é da farmácia. Da farmácia, eu sempre gostei de química. Meu pai era técnico em química. E eu sempre gostei da aula de biológicas. Tentei medicina, né? Mas aí fui fazer um teste de aptidão num cursinho que eu fazia aqui em Santos. O psicólogo falou: Vitor, você tem um perfil muito para tecnologia, da tecnologia e saúde. Aí ficou entre biomedicina e a farmácia. E a farmácia apareceu, eu entrei na Unisantos. E lá dentro ia ter um outro detalhe, tem uma outra coincidência, eu e Cleiton, né? Ambos trabalhamos durante a época de faculdade no McDonald's. A gente fritamos muito hambúrguer. Muito hambúrguer, só que em unidades diferentes, né? Muito bem. E fizemos os primeiros anos da faculdade lá, trabalhando no McDonald's. E depois eu fiz esse estágio, que dentro da faculdade. E depois, no último ano, eu fiz um estágio de homeopatia. Como o Cleiton, né, eu só tinha de análises clínicas. Mas eu não me identificava. E aí, lembro que no último ano, acho que assim, na última semana de aula, apareceu um panfleto sobre pesquisa clínica. E foi quando eu fiz um curso de pesquisa clínica e fui trabalhar. Foi a primeira coisa que eu trabalhei, foi em pesquisa clínica. Para depois eu vir para logística. Caramba.
Tu foi para a área industrial e tu foi para a área de pesquisa clínica. Industrial, trabalhei em... Então, mas se você for ver, ambas conversam com a área de logística. Então, Sim. hoje existe, por Muito. exemplo, algo muito forte acontecendo na área de logística farmacêutica, que é a logística da pesquisa clínica. Né? Então, Exatamente. Existem empresas e profissionais que estão bem focados nesse nicho de mercado. Né? E a questão industrial, idem. Né? Existe a logística dentro da própria unidade fabril, como a terceirização da logística das indústrias farmacêuticas hoje. Então, as indústrias hoje partiram para a terceirização de estoques, por exemplo, utilizando operadores logísticos. Que é aí que a gente entra. Né? Então, aí a gente pode... foi para uma ponta e acabou, afunilando e caindo ambos na área de logística farmacêutica. Para dizer a verdade, acho que qualquer área cai na logística, né? Com certeza. Logística está em tudo, né? Eu lembro de uma vez que eu estava no cursinho, com meus 19 anos, entre 17 e 19 anos, um professor perguntou para os alunos qual vocês acham que vai ser a profissão futura. Aí, um monte de gente falando, algo ligado à TI, na época tinha processamento de dados, né? FATEC tinha processamento PD, de dados, né? PD. Aí ele falou, Era o único curso, né? Era o único, né? É verdade. E aí ele chegou e disse a logística, porque muita coisa está sendo criada. E isso vai ter que ir para algum lugar. Vai ter que ser guardado em algum lugar. Onde nós vamos guardar? E o mundo globalizando. E o mundo globalizando, tudo isso. Então, assim, a logística, ela entra na vida. Até uma vez, já dei uma vez uma conversa, quando eu dou algum curso, alguma coisa, eu pergunto, vocês sabem o que é logística? Aí, muitos alunos que são principalmente os mais novos, fica tudo... É para trabalhar eu falei, em loja. você já acabou de fazer logística já hoje. Você não acordou cedo para chegar aqui? Você não pegou um ônibus e sabia qual era o ônibus que tinha que estar aqui? Você não sabia o valor daquele ônibus para chegar aqui? Tudo isso já você está fazendo logística na sua vida. Logística está no nosso dia a dia e a gente nem percebe, né? E de um tempo para cá também se tornou uma questão também estratégica das empresas, né? Sim. Então, hoje, se a tua logística ela é mais eficiente, você tem um ganho de desempenho, você tem um diferencial competitivo. Então, hoje as empresas deixaram de entender que a logística é custo e começou a entender que é realmente um investimento aí como diferencial mesmo. Eu lembro uma vez, um rapaz que estava junto com a gente, né, nós estávamos na Elog juntos também. Ele que me chamou. Eu contratei ele na época. E tinha o Roberto, era Paulo, que era do financeiro. Uma vez eu estava conversando, eu e ele e a coordenadora de atendimento ao cliente. E ele perguntou para nós dois, ele falou, o que nós vendemos aqui? Aí a resposta foi, armazenagem, transporte. Ele, não te vende nada disso. Nós vendemos movimentos. Todo e qualquer movimento tem um custo. Se você chegar e pegar, tem um container, então está container na quadra tal, do outro lado, é um custo, porque a Stacker tem que ir até lá para buscar, tudo é um custo, custo de combustível, custo de manutenção. Então, um recinto alfandegado, que é onde eu trabalho, vende movimentos. Né? Então, é nessa que entra de novo aí que a logística nos dá todo esse suporte, né, desse conhecimento, a logística tem esse suporte para a gente ir trabalhando no nosso dia a dia. Show de bola. Muito legal. Logística está em tudo, né? Não tem como a gente fugir, né? Não dá. Bom, e aí você foi para São Paulo, você foi fazer pesquisa clínica. Foi para São Paulo também. Né? Fui para São Paulo também, 8 anos trabalhei em pesquisa clínica. Mas isso nada a ver com Porto ainda? Nada a ver com Porto ainda. Eu sim. Em 2004 eu acabei entrando nessa área, porque aí eu fui trabalhar numa empresa de logística internacional. Depois eu falo o nome. Não tem problema nenhum, mas eu acho que depois no meio da conversa a gente vai falando por onde passou. Sim. E essa empresa tem uma divisão de transporte terrestres que coletava em portos e aeroportos. Então, fazia muita coleta aqui no Porto de Santos, por exemplo, e aeroportos de Guarulhos e Viracopos. Sim. Então, em 2004, eu já entrei nessa área aí, já visitava bastante aqui os terminais. Descobriu os portos. Já. Naquela época, 2004. Caramba, aí vai fazer 20 anos já. Pois é, legal. O tempo voa, né? Implacável. E naquela época não se falava de farmacêutico nessa área. Não. Enfim, eu trabalhava com logística já desde 2000, né? Mas não na questão portuária. A gente era um luxo, assim, das empresas, sabe? Hoje você entende que
você traz resultado. Você vai num terminal aqui, que nem o Vitor, ele faz análise de conhecimento marítimo lá, faz análise dos BRs. Você é que decide se você cobra a gente tem que ter conhecimento técnico para saber se aquilo ali avisa, e é muito importante que envolve muita coisa. A gente tem que saber quem é o cliente, para vai ser o destino daquele produto. Isso aqui a gente vai, talvez mais para frente, eu vou explicar isso para vocês. Porque na hora que a gente faz a análise, a gente já tem que saber quem é o importador, para que vai ser usado aquilo. E quem que demanda? É o terminal, o dono da carga? Quem que demanda a presença de vocês para fazer a análise da carga? Todo o documento do conhecimento marítimo passa na nossa mão. A gente aqui faz uma triagem e separa o que é possível ser, o que é efetivamente. O serviço de vocês é a Receita Federal ou é o terminal? A nossa captação, é o próprio terminal. A captação aqui encaminha para a mão do técnico. Então vocês trabalham para o terminal, no caso? Isso, para o terminal. Mas todos os BRs passam por vocês ou só aqueles que eles olham a NCM e falam, isso aqui acho que é químico? De acordo... Existe uma triagem antes? Existe uma filtragem. O que acontece? É que cada um essa filtragem não é muito confiável? É que eu já ouvi falar que tem terminais que tem, como tem uma equipe, né, multidisciplinar, então na mesma equipe trabalham farmacêuticos, químicos, técnicos que nos trabalham, acabam muitas vezes dividindo essa tarefa e por outras informações, outros terminais acabam fazendo isso de uma forma mais automatizada, né? Então, não que seja uma inteligência artificial, né? Que eu acho que os terminais estão perdendo tempo, né? Em já não já não utilizar isso para essa finalidade, uma vez que a cobrança de armazenagem, enfim, ela pode ser 20% ou 30% maior, considerando uma carga Anvisa ou não. Então, isso acaba sendo filtrado de uma forma mais via sistema. Mas, via de regra, os terminais aqui acabam encaminhando toda a documentação pro técnico analisar. E aí é um olho experiente que manda. E lá nós temos dois, né? Porque a gente utiliza uma nomenclatura que é o NCM. Pelo NCM a gente consegue identificar bastante. Mas temos que tomar cuidado, por exemplo, existe um NCM que é um de medicamento, que é o 3004. A partir dele, ele chega pra gente, beleza, 3004, tudo bem, Anvisa. Mas se ele for um medicamento veterinário, aí ele não é Anvisa. Deixa bem claro. O que é um produto com anuência Anvisa? É um produto que vai ser um produto que vai ter utilização de ser humano. Agora, se for ter uma utilização animal, aí já entra pro lado do mapa. Né? Então, são outros requisitos, muito parecidos. Mas outros requisitos, outras exigências, tem às vezes cuidados muito parecidos, mas em relação a cobranças, as cobranças podem ser diferentes. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Por isso que eu falo, a importância de saber um importador. Às vezes vem o mesmo produto. Vou dar um exemplo. Por favor. Aqui já caiu no meu colo assim, né? Opa. Chega um equipamento, por exemplo, um equipamento de raio-x. Aí você imagina, um hospital, né, um raio-x, entra como produto para saúde. Teoricamente, para um equipamento. Destaque, um equipamento que tem seu registro na Anvisa e coisa e tal, cobra-se dessa forma. Só que era uma empresa de pneu. Uma importadora de pneu. Eles usam o raio-x para ver se existe alguma falha na banda de rodagem. Exatamente. Então, muitas vezes, assim, a análise do importador, ela interfere nesse ponto. No próprio terminal tem equipamento de raio-x. Tem lá os Smiths, enfim, outros equipamentos maiores para container. Vou dar um exemplo químico, por exemplo. Vem um 2833, se não me engano, carbonato de cálcio. 2833 são carbonatos. Só que no NCM tem 8 números, né? Só que vem os 4 primeiros que já dá aquela primeira... chama a nossa atenção. A posição. Mas deixa bem claro, são 5 produtos que tem anuência Anvisa. Medicamento, alimento, que também tem um detalhe, depois a gente fala, alimento, produtos para saúde, os correlatos, cosméticos e saneantes sanitários. Então, por exemplo, chega um 2833, um carbonato. Aí eu vou ver quem é o importador. É uma empresa não necessariamente é para fazer. Exatamente, é para uma empresa química que é para produção de óleo lubrificante. Eu não vou cobrar uma Anvisa disso. Mas, em compensação, ele também pode ser utilizado como recipiente de medicamento. Aí, se vem de uma indústria farmacêutica, eu vou lá e eu tenho que falar, não, isso daqui tem uma anuência Anvisa. Às vezes vem muito questionamentos de despachantes, eu falo, poxa, por que você cobrou? Eu tenho que explicar para ele, olha,
por conta disso. Porque além de você seguir a legislação, Além de seguir a legislação, que é a nossa obrigação. Esse produto, ele vai ter uma tratativa diferente. Sim. Então, ele vai para um armazém onde tem um controle de temperatura, onde tem um manuseio diferente. Sim. Então, tudo isso, existe um custo, né, operacional, né, para esse tipo de produto. Sim. Por isso que, né, cobra-se um valor aí a mais. Nós precisamos se cumprir requisitos. No caso de um recinto alfandegado, na área de portos, aeroportos e fronteiras. Existe a RDC 346 de 2002. Aí ela que vem com todos os pré-requisitos que a gente tem que atender para armazenar o produto Anvisa. E agora, para completar, veio um marco que para a gente é um verdadeiro marco na história de logística farmacêutica, que é a 430, que é a específica para logística de medicamentos. Boas práticas de armazenagem, distribuição e transporte de medicamentos. Então a gente tem que sempre estar atento, tem que atender, a gente tem que verificar se o produto vai ter aquela tratativa para poder justificar o porquê que está tendo esse custo a mais. Sim. Caramba, muito, muito legal, né, essa logística. E uma curiosidade, aproveitando até que a gente tem pessoas da TI aqui, de tecnologia, você comentou que ainda tem um controle... Já lá vem as perguntas. Controle manual. Controle manual, vamos dizer assim, né? Vocês acham que, igual você falou, inteligência artificial e tal, tu acha que tem espaço para isso, Ricardo? Para inteligência artificial ajudar nessa triagem, sei lá, ter uma noção de esse importador é pneu, não precisa. Esse aqui é medicamento, precisa. Tem personalização de software, não sei, assim, T2S faz isso. Faz integração, né? Integração os modelos de linguagem que tem hoje, como é o ChatGPT, que é o mais famoso deles, ele faz uma análise bem qualitativa de texto. Então, você fornece para ele um texto ou uma base de dados, ele identificaria fácil isso. Se aquela empresa é uma empresa que presta algum tipo de serviço, que vai usar aquele composto para isso ou para aquilo, ela conseguiria fazer essa primeira análise, certamente não melhor hoje, né? Certamente não melhor que um humano, talvez, né? E ela também faz análise de imagem, né? Então tem modelos que fazem análise de imagem. Você submete uma imagem, pergunta alguma coisa sobre aquela imagem, ele te responde. Então um sistema poderia facilmente ser integrado com a API de um modelo de linguagem desse para fazer uma automatização no processo numa primeira instância, né? E acho que dá para ir até além, né? O meu doutorado, a minha tese de doutorado foi utilizando mineração de dados, né? Então foi analisando rotas Brasil inteiro. Então tempo, temperatura, geolocalização, umidade, uma série de atributos aí, e a gente acaba escolhendo o quê? Uma rota mais ok, vamos dizer assim, o transporte de produtos de 15 a 30 graus. Então, eu para tal rota, eu não precisaria encaminhar um veículo refrigerado. Eu posso encaminhar um veículo carga seca, porque fazendo via ensinamento de máquina, mineração de dados, eu chego à conclusão de que aquela rota ela tem uma probabilidade ínfima de dar errado, né? Então, dependendo da quantidade... Mas aí você diz criando o próprio modelo, fazendo aprendizagem de máquina, aí são projetos mais sofisticados, mais caros. Levei 3 anos para fazer isso, né? Mas, assim, a viabilidade de casa, isso, a empresa tem escala, departamento empresa de TI, com escala, pega o cientista de dados e, assim, não é querer dizer nada, mas que dá para economizar uma turminha ali, né? Assim, questão de recursos humanos, você vai ficar claro com quem é o gestor da área ali, que conhece tecnicamente, enfim, o produto, mas não vai ficar no operacional. Ele pode gastar o tempo dele fazendo coisas mais proveitosas dentro do terminal do que analisar a BL, cara. Eu sempre fui contra isso, né? De sentar... Uma atividade mecânica, né? Sentar repetitiva. na cadeira ali e ficar olhando BL, porque, assim, tudo bem, é algo técnico, porém, você passa o dia ali fazendo aquilo e poderia estar olhando coisas mais importantes. Coisa que um software, uma máquina poderia fazer. Isso, na verdade, é só uma das atividades, né? Que a gente tem. Várias outras que a gente tem que ficar verificando em relação ao terminal, né? No caso que está falando aqui,
No meu caso, é o ensino-fadegado. Tem que verificar tudo que, como eu falei, da RDC 346. A gente tem que ter os requisitos. Tem de NCM, tem que deixar, não permitir, por exemplo, ter o terminal, tem que ter, caso tenha que armazenar produtos da portaria 344. Psicotrópicos, entorpecentes, aí que entrou as drogas, né? Carinha com a história aí. Olha o Breaking analisar Bad, olha o Breaking Bad. É o Breaking Tem que Bad. analisar o uso. Então, tem que ter uma autorização especial, é uma autorização à parte, não é só uma AF, autorização em funcionamento de empresa, Sim. de medicamentos. Se for na zona primária, automaticamente não tem esse problema. Agora, se tiver numa zona secundária, numa zona retroportuária, já precisa ter uma autorização especial, porque vai ter esse deslocamento. Tendo esse deslocamento, se tem que ter esse controle. Portaria 344, então, exige muitas outras exigências. O terminal tem que ter um local específico para ele. Ele está em local, são pessoas autorizadas que têm acesso. E, então, muitas vão entrando. Então, além de ter esse controle que a gente está fazendo, tem que ter o controle de se não está entrando. Se a empresa não tem autorização especial, você tem que estar olhando os BS. Por exemplo, se chega lá e entra um fenobarbital, não pode que entrar. não poderia entrar, aí a Anvisa vai crawl em você. Você chega chega no lá, terminal. é um auto de infração, Entendi. você corre o risco até de perder. Nossa. E eu falo pro pessoal nos terminais, quando eu dou um curso de boas práticas, eu falo, vocês imaginam de perder uma licença de Anvisa? 60% do que está ali fora tem que sair daqui. Estou chutando baixo, provavelmente, 60%. Fora a visibilidade de marketing, né? Porque aparece uma notícia dessa, né? Acaba com a imagem da empresa, marca, né? E às vezes é por um erro de análise de NCM. Isso, né? fora as outras coisas que a gente tem que atender. Porque eu acredito até que o Cleiton já nem faz mais parte desse tipo de análise, que tinha potabilidade de água, porque não está cuidando apenas da integridade do produto. Você está cuidando também da integridade dos funcionários. Né? Então, tem potabilidade de água, controle de cloro na água. Nossa. E controle de pragas dentro do terminal. A gente tem que ficar sempre todos esses requisitos que a gente tem que olhar. Isso, no caso, só da 346. Quando é na 430, então, vixe, aí entra mais coisas ainda que a gente vai falando durante aqui a nossa conversa. Uau! Show de bola. Bom, voltando para a carreira de vocês, então... O Vitor está na Local Frio hoje, né? Isso. Mas já passou por outras empresas, tá? Aqui a minha colinha está dizendo que você passou pela Multilog, pela Santos Brasil, né? Isso. Foi na mesma função ou não? A mesma função. Na verdade, o meu primeiro contato com a Receita Alfandegada nessa área foi na Dequimar, cobrindo uma licença médica de uma farmacêutica. Fiquei 3 meses lá, fazendo trabalho, só que aí na época apareceu uma oportunidade de me voltar na pesquisa clínica, e eu ainda estava no mundo da pesquisa clínica. Né? Então eu voltei para fazer estudos. Você nunca teve vontade de trabalhar em laboratório de exame de sangue, essas coisas? Não, desses não. Foi como o Cleiton falou, quando a gente entra na faculdade, se pensa, a gente quer estar de jaleco, tá lá olhando microscópio. Quer andar de branco. Quer andar de Quando branco. você vê que o branco suja demais, você não quer mais Dá um saber de branco. trabalho que nem conta. Aí, quando eu cheguei a voltar à pesquisa clínica, aí apareceu a oportunidade, eu tinha terminado esse estudo, foram 2 anos fazendo esse estudo, aí um amigo até em comum nosso, Flamarion, estava na Santos Brasil, me chamou para essa experiência. Eu falei, vamos lá, vou tentar novamente. Acho que eu conheço o Flamarion, que agora está morando na Europa. Na Irlanda. Na Irlanda. Ele mora na Irlanda. Conheço o Flamarion. Como é que você é um ovo, né? Eu fui bicho Ele era dele. casado com Eu fui uma amiga da bicho minha dele. esposa. Do Flamarion? Então ele me deu trote, eu dei trote nele. É, E por aí vai. um organograma. É um organograma de trote. Então, e aí fui para Santos Brasil na época da Santos Brasil Logística, né, que é a antiga Mesquita. Aí eu fiquei trabalhando lá por um pouco mais de 6 anos. Eu passei pela Santos Brasil Logística, depois eu fui para o Tecom, fiquei mais 1 ano no Tecom. Aí, quando eu saí, 2 meses depois, foi quando ele me chamou para ir para a Elog. Aí a Elog veio com essa compra da Multilog, mudou o nome, teve uma mudança forte lá. Aí, quando eu saí da Multilog, na verdade, eu cheguei a ir para um outro setor também de logística, que era a distribuição de produtos para cirurgia, de neurocirurgias. Nossa. Eu era responsável técnico, fazia toda essa parte de avaliação e envio para os hospitais. Cheguei a acompanhar cirurgias e tudo.
E aí, e aí ia ter uma filha. Aí tem uma filha, falei, bom, preciso ganhar mais, né? A gente precisa, opa, peraí, que agora tem uma boca a mais para alimentar. E apareceu um colega meu e falou, tem uma oportunidade no Guarujá. Foi a mesma posta que era do RH da Multilog, que me indicou. Aí eu vim para a Local Frio, em 2019. A Local Frio ela já era bem diferente do que ela é hoje. E eu entrei, eu vi aquela coisa da logística com frigorífico. Eu falei, aqui tem um diferencial. Trabalhar com uma coisa, principalmente nós farmacêuticos. De medicamento. Eu falei, gente, a gente tem um frigorífico aqui. Nós temos uma mina de ouro na mão, né? Então, vamos trabalhar em cima disso. E estava começando a discussão. No início era 304, né? 304, depois 360. Para quando foi lançado, foi 430. E teve toda a coisa de qualificação de câmara, leitura de temperatura em tempo real. Já está começando a fazer isso. A gente potencializou e aí até hoje estou no Local Frio, a gente fazendo um trabalho bem legal em cima disso daí. E eu fiquei curiosa, o que tem de tecnologia envolvida com esse negócio de manter a temperatura? Porque a gente sabe que tem os containers reefers, mas também tem as câmaras, né? Então as câmaras, porque quando o cliente solicita uma desova, né? Por exemplo, quando você chega nos outros terminais que não tem a câmara frigorífica, o que acontece? Quando o 1525, às vezes tem muitos terminais que tem, pelo que eu tenho conhecimento, tem salas, até mesmo Santos Brasil tinham salas climatizadas. Essas salas climatizadas também que atingiam de 15 a 25, coloca lá todo equipamento, ar-condicionado, potente e tal. Só que hoje, devido a 430... 15 e 25 graus positivos ainda. Positivos, isso. Porque existem medicamentos que pode ser 15 a 25, 2 a 8, se eu não me engano, no caso da insulina. E, por exemplo, o que foi há um tempo atrás, o máximo momento foi aqui menos 70 por causa da vacina da Pfizer. É isso que eu ia falando, né? Ela saiu um pouco do padrão, né? Ela era menos 70. Né? Muito produto de pesquisa clínica, ela vem, né, com essa especificidade, né, de menos 70, ou com ultra freezers, ou quando ele é transportado com gelo seco, né? Exatamente. Então, e a maioria vem para o transporte mais aéreo mesmo, né? Não vem mais para o marítimo, porque por conta de quanto tempo que você vai tá atravessando o oceano. E ele também aproveitaram que os aviões estão tudo parados, né? Não, e tomando o container tomando sol, óbvio, né, inevitavelmente vai aumentar a temperatura lá dentro. Então, isso afeta muito a integridade do medicamento, né? Então, para a tecnologia que eu estava te falando, a gente tem que ter essa parte de qualificação para assim, garantir que não tem uma excursão de temperatura muito grande dentro da câmara, né? Mantendo essa temperatura. E, além disso, a gente tem que, como eu falei, a gente tem que ter leitor de temperatura em tempo real. Por quê? Qualquer coisa que aconteça, passou de 25 graus, 25,1, a maioria hoje desses equipamentos tem aplicativos que já te avisam no celular, passou. Alerta, né? Na hora você já entra em contato com o pessoal do frigorífico e fala, o que aconteceu? Né? Ela e sopra. Às vezes é uma abertura de porta. Sim. Uma abertura de porta. Então o cara está movimentando. Caiu energia. Quando a gente faz a qualificação dessas câmaras, até isso se estuda, né? Questão de abertura de porta, por quanto tempo pode ficar aberto para não ter oscilação de temperatura. Sim. Então, às vezes, alguém, né, deixou por tempo demais fazendo a operação. Locais onde que a temperatura pontos críticos em que a temperatura pode ter algum tipo de excursão. Na porta fica um pouco mais quente, um pouco mais ponto que fica mais calor, né? Lá no fundo fica tipo a polêmica de botar o ovo na porta da geladeira ou no fundo da geladeira. Se abre muito a porta. Exato, o ar frio mais pesado que o ar quente, essas coisas, né? Entendi. Então, aí começou a tua carreira com a parte dos terminais, né? Sim. Desculpa, ainda falando da 430, uma coisa que você falou com tecnologia, a importância que é fundamental hoje é a validação de sistemas. Então, a validação de acordo com toda o sistema de acordo com a da Anvisa. Que a gente tem sistemas todos que são ligados à logística de medicamentos. Ele pode ser o de controle de temperatura, ele pode ser... homologar junto à Anvisa, né? Tem que fazer uma homologação, tem que fazer todo um estudo. Tipo WMS? WMS tem que entram também para fazer toda essa parte de controle de qualidade. Por exemplo, a qualidade. A qualidade a gente tem que ter todos
os procedimentos estão numa plataforma. Aquela plataforma tem que passar por uma validação. Nossa. Tudo isso tem que estar aberto para a Anvisa enxergar isso? Tem que estar integrado com a Anvisa? Quem acaba cobrando até mais é o cliente. É mais o cliente do que a Anvisa. Não, a indústria farmacêutica que contrata o serviço, ela quer saber se você tem alguma forma de burlar, por exemplo, um controle de temperatura, porque antigamente não tinha nada muito claro de como se fazer isso, então a gente recebia um planilha Excel, imagina. Você ia lá e podia alterar a temperatura que você quisesse. Antigamente usava um leitor de temperatura que ele gerava o relatório em Excel. Excel dá para burlar. Antigamente usava termigrômetro. Termigrômetro. Que o cara da operação ia lá, anotava no canetão. O que é termômetro? O termômetro junto com a medição de umidade. Então ele ia de duas vezes por dia, 3 vezes por dia. Ele ia lá, olhava a temperatura, anotava. Nossa, na pranchetinha mesmo. Na pranchetinha. Antes de ter essa exigência. Surreal, né? Surreal. Ter essa tecnologia de fazer a leitura em tempo real, era o termigrômetro, que das dataloggers, até eu lembro que o Jackson comentou os dataloggers, né, que tem dataloggers de todos os tipos. Ele pode vir dentro da carga, dentro do rifle, mas também ele fica dentro do armazém, que são aqui digitais, ele pode ser lido por USB, ou então não tinha essa interface pela internet, não tinha isso. Então a gente pegava e fazia a leitura, o cliente pedia, a Anvisa pedia, nas inspeções pedia a leitura de temperatura para verificar, não saiu da temperatura. Sim. Então era assim que a gente trabalhava. Caraca, show de bola. E o Clayton? Empresas que o Clayton passou? Meu Deus. Além de você ser professor hoje, você trabalhou na Fjord, na Asa Express? Ecopat, comecei aqui em Santos. Então aqui em Santos tinha, não sei se tu chegou a trabalhar aqui na Prev Saúde. Prev Saúde, na Prev Saúde era uma empresa de benefícios para planos de saúde. Até hoje tem, só que a Prev Saúde não existe mais, não, né? Tem outro nome. Mas tem Farma, tem algumas que você vai na drogaria, aí você quer comprar alguma coisa e você tem um desconto, um benefício que é junto ao plano de saúde. E aí naquela época começou a vislumbrar o encaminhamento de produtos para clientes que faziam tratamento contínuo, né? Para hipertensão, para diabetes. E os planos de saúde começaram a identificar que se eu fornecer o medicamento para esse cara, ele vem menos em emergência, serviço, né? Ele não vai ter um pico de pressão e vai parar no meu pronto-socorro e vai gastar horrores lá internado, né? Então, a Prev Saúde tinha uma distribuidora de produtos que era voltada principalmente para alto custo. Tinha esses produtos mais baratinhos, mas tinha bastante coisa de alto custo. E algumas indústrias farmacêuticas contratavam também a empresa para fazer alguns programas específicos. Por exemplo, antitabagismo, mandava-se o medicamento para o cara para ele não interromper o tratamento. Porque o cara vai lá, compra o primeiro mês, estou meio sem dinheiro esse mês, ele interrompe o tratamento. Então, era uma garantia de que ele seguiria o tratamento. Então, eu comecei a enxergar a logística aí. Foi antes de eu me formar, inclusive, foi no último ano. Me formei, fui efetivado lá, continuei. E de lá é que eu fui para essa empresa de comércio exterior, que é a Fjord, em 2004. Então, fui trabalhar lá em Guarulhos já. Então, tinha uma unidade fora do aeroporto, próximo, né? Tinha uma sala dentro do Teca, lá de Guarulhos. Tinha uma sala dentro do Teca de Viracopos. E até hoje existe aqui o escritório em Santos, né? Trabalhei por 6 anos lá. Fui para o concorrente, que era o Grupo V Santos. Então, do Valdir, né? Gente finíssima. Então, fiquei 1 ano com eles, aí já fui o quê? Gerente operacional. Cuidava de 3 unidades. Aí eu fiquei responsável por São Paulo, Guarulhos e Viracopos. Também transporte rodoviário entre portos e aeroportos. Saindo de lá, fui para o Grupo Eco-Rodovias. Então, eu comecei a fazer minhas consultorias naquela época. Então, fiz consultorias para as E-Logs do Sudeste. Depois fiz para algumas do Sul. E aí, a E-Log resolveu criar um departamento interno, né? Que fazia exatamente o que eu fazia. Né? Então, a gente ensinou, né? Tudo lá. Então, eles criaram a área de regulatórios. E aí, nessa oportunidade, o gerente do terminal de Cubatão falou, cara, você não quer vir trabalhar comigo? Aí ele me puxou para lá, aí que eu fui estudar logística. Né? Então, embora já tivesse sido gerente operacional de empresas de logística, eu senti a necessidade de
estudar a questão realmente dos conceitos, né, voltados a essa área. Porque muitos não entendiam, né? Falaram assim, pô, eu sou encarregado de logística, sou supervisor de logística. Então, farmacêutico. Né? Então, sabe, até você explicar, embora na época eu já tinha MBA em logística, mas para eles, né? Você fez como eu. Você primeiro fez um MBA para depois fazer faculdade? Eu pensei que eu era o único que tinha acontecido isso. Fiz primeiro o MBA, achando que seria suficiente, mas não, né? Não, com certeza. Enfim, aí fiquei no Grupo Eco-Rodovias por mais uns 6 anos, 7 anos. Só que aí lá eu acabei indo para algumas unidades. Trabalhei mais em Cubatão, lá no Ecopátio. Então trabalhei principalmente no Redex lá. E tinha o CIF, né? Que trabalhei com os produtos de origem animal, então para exportação. Aquele carimbinho, né, do CIF. Justamente, que é um mundo bem diferente, muito surreal também. Acabei indo para a ELOG, que era do mesmo grupo, então foi na época até que eu e o Vitor trabalhamos juntos. Sim. Parei no Ecoporto, aí voltei para a ELOG, aí voltei para a Ecopat, aí fui porque... Girando pelas empresas do grupo. Então onde precisava, acabava indo, muitas vezes cobri férias, muitas vezes cobri algum outro funcionário que era desligado ou não. A própria vinda do Vitor foi para cobrir, né, um desligamento da ELOG, então fui para lá para cobrir esse desligamento, aí o Vitor veio, aí eu voltei para onde eu estava, né? Foi uma dança de cadeiras, né? Que eu saí da Santos Brasil, aí a farmacêutica da Equimar foi para Santos Brasil. Aí a farmacêutica que era da ELOG foi para a Equimar, e eu que estava na Santos Brasil fui para a ELOG, quer dizer, foi uma dança de cadeiras. Nada combinado, mas aconteceu assim. É verdade. Aí saindo do Grupo Eco-Rodovias, eu tenho uma empresa de consultoria e também as aulas que eu já acabava, né, realizando, coordeno o curso de pós-graduação, dava aula na São Judas, para logística também. E nesse meio tempo fui para um operador logístico em Embu das Artes, né, uma multinacional argentina chamada Andreani, e aí atuei lá na área de negócios. Então lá fui gerente de negócios, acabei trabalhando diretamente aí com indústrias farmacêuticas, negociando o espaço, negociando o transporte, negociando serviços. É legal que ninguém te enganava, né? Você já sabia tudo que era necessário para aquele tipo de carga, então, na hora de negociar. Eu acho que assim, eu me sinto privilegiado por ter passado por vários segmentos dentro da logística farmacêutica, né? Então, muitas vezes o cara só trabalha com transporte, vai de transportadora em transportadora. Ou ele trabalha em terminal, aí vai de terminal em terminal. Eu tive a oportunidade, por ter uma flexibilidade, claro, de eu me mudar, de eu poder ir para outros lugares, de poder ter começado com distribuidora, eu comecei com distribuidora de produtos acabados, depois fui para distribuidora de insumos, depois eu fui para transporte e logística internacional, depois eu fui para, claro, né, isso, portos, aeroportos, depois eu fui para operador logístico. Eu acho que eu só não trabalhei dentro da indústria farmacêutica. Trabalhei em indústria química, mas farmacêutica não. Mas você prestava serviço. Né? Mas eu presto serviço, então... mas tem que trabalhar efetivamente dentro da indústria. Eu trabalhei em indústria, mas foi na parte de pesquisa clínica. Né? Eu trabalhei dentro de Novo Nordisk, Pfizer, AstraZeneca. Mas é a parte de estudo clínico. Completamente diferente. Mas essa proximidade com o Clayton, pelo que eu estou vendo, já pode abrir a Clayton Log. Já penso. Mas engraçado, né? Eu ouvi de um professor, há muito tempo atrás, que quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem 2 destinos. Ou vira consultor, ou vira professor. Então, coach agora também, né? Mas isso é coisa mais nova, né? É coisa mais nova. Você faz curso para vender curso. Justamente. Então, eu acho que eu tinha 33 anos, por aí. Não mais, não menos. Tinha 30 anos. Tinha 30 anos. Eu já estava como professor e já estava com a empresa de consultoria. Porque assim, o Vitor vai entender o que eu vou falar agora. A gente, informalmente, a gente faz muita consultoria. Porque... Alguém tem dúvida? Coleguinha tem dúvida? Principalmente agora com o WhatsApp, né? WhatsApp, o aluninho tem dúvida? Eles acham que é consultoria, né? Até de madrugada. Mas é assim, como é que eu faço tal coisa? A gente ajuda e coisa e tal. Sim. Mas tem algumas coisas que são mais profundas, né? Então, assim, você, claro, tem que se debruçar sobre o tema para não dar uma informação errada. E,
cara, isso vale grana, né? Então, ninguém Sim, aqui... porque uma informaçãozinha tua pode gerar um prejuízo ou um Justamente. problema para a Certeza. saúde de alguém, né? Justamente. Então, às vezes também o cara segue o que você fala, e você falou assim, né, meio bangu ali, né? E aí dá errado, aí depois ele vem, pô, mas você me falou errado, né? Quantas vezes isso acontece em relação ao comercial, né? Dentro da empresa mesmo, né? O comercial, ele já esteve nesse papel de estar no comercial, mas ele já tinha conhecimento técnico. Agora, a maioria do pessoal do comercial, às vezes, não teve o conhecimento técnico. Então, eles vêm que tirar muita dúvida com a gente. Ele chega e eu quero vender isso. Aí você chega como farmacêutico, o que você faz? Você não pode fazer isso. Aí tu vira o vilão, né? Aí já aconteceu muitas vezes, não foi na Local Frio, mas já aconteceu de outras empresas, e eu cheguei a falar, você não pode fazer isso. Pô, você vira vilão, vem o gerente conversar com você, mas você fala que não. Eu falei, cara, você vai fazer? Você vai fazer, você vai correr o risco de perder a licença, ter uma infração que nem a gente falou no início. Complicado, né? É delicado. É uma situação delicada. Falando desse negócio de autodifração, correr risco, etc., eu quero saber das tretas. O que vocês já viram acontecer, assim, não que tenha acontecido com vocês, mas que vocês já ouviram falar de um amigo que de repente passou por algum problema de informação errada, ou algum cliente que forçou, falou, não, fala que é tal produto e é tal produto, e aí, bum! Né? Não, eu posso citar um. Por favor. Que isso nunca sai da minha mente e eu falo para aluno, né? Isso já fazem alguns anos, né? Não vou falar empresa. Mas... não foi no Brasil? E nem o laboratório. Não foi no Brasil, mas também não vou falar o laboratório. Mas muitas vezes você se depara com um controle muito grande claro, das indústrias farmacêuticas. Tem todo um processo, né, muito criterioso e coisa e tal. Só que uma coisa que eu acho muito importante é a contratação do teu prestador de serviço, né? Então, eu participei, por exemplo, de inspeções onde o fiscal pedia para você acompanhar a abertura de container, você ia lá acompanhar. Hoje é tudo muito bonito na câmera, né? Mas naquela época, mas né? existem das físicas ainda. Naquela época tudo era físico. Tudo era físico. Então, você ia lá com... Até o papel era papel mesmo, não era o fiscal abria lá, daí do teu lado tá lá o despachante, representando o importador, e o fiscal vira pro despachante e fala assim, olha, é a 10ª vez que eu falo, eu não vou liberar ele ir se esta carga continuar vindo sem o controle de temperatura. Porque tá lá, né, no rótulo... A licença de importação. Isso, tá lá no rótulo, lá escrito, ó, armazenar, sei lá, de 15 a 30 graus. E aí o fiscal abre já, a primeira coisa que faz é medir a temperatura, tá lá 42 graus, né? E ele fala, não, vou liberar, já é a 10ª vez que eu falo. E cara, laboratório multinacional, né? Vem no container dry, né? Então, algo que não deveria vir assim, né? Exatamente. Deveria vir no reefer. Então, muitas vezes o importador não está nem sabendo. Ou, né, aquela coisa de custo, né? Exato. Que a gente enxerga muito isso no mercado acontecer. Então, um pouco da hipocrisia, né? De, olha, eu exijo isso, mas na hora de ele fazer ou ele pagar é outra coisa, né? Sim. Então, de você enxergar grandes laboratórios multinacionais tentando fazer o jeitinho brasileiro acontecer. Né? Lamentável, então, né? Eu acho muito lamentável, porque você chega confia... em má qualidade, aí produto hospitalar. O paciente não tem o prejudica resultado. o teu próprio produto de uso hospitalar. Então, até você pensa, pô, eu poderia, né, sei lá, estar internado, algum parente meu internado, utilizando aquele produto. Exato. E o pode perder as propriedades, né? Vindo sem a especificação. Papel, você tem uma responsabilidade profissional desse jeito, né? Eu tenho uma história bem parecida, mas antes, por exemplo, eu já trabalhei em drogarias também. Trabalhei em drogaria no início de carreira, e que a gente solicitava, fazia o pedido um dia antes, eu mesmo fazia o pedido de acordo com a demanda da drogaria. E entre os pedidos só vinha a insulina. A insulina chegava ao meio-dia do dia seguinte, numa caixinha de isopor, já com o gel derretido, com o gel seco já tinha. Eu cheguei a ponto de devolver. Eu falei, eu não vou vender um produto desse. Não é que então, assim, como a gente fala que a 430 é realmente um marco, porque ela tem esse cuidado hoje. Hoje você você não vai pegar uma insulina que está vindo e que o cara ele saiu lá do centro de distribuição dele 6 horas da manhã,
e vai te entregar meio-dia, imagina como é que vai estar esse produto. Então tem essa responsabilidade. O que aconteceu comigo foi uma parecida. Num outro terminal também que eu trabalhava, surgiu uma inspeção, veio o fiscal, liberou a solicitação, olha, não posso liberar esse ali porque está ali, veio fora da temperatura, ele veio no container dry. E eu achei engraçado que abriu o container, era somente um tambor. Todo amarrado, todo certinho, para não ter a balança, beleza. No meio, o container inteiro, tambor ali no meio. E ele pediu o documento descrito, que ele falou, então eu quero que você me mostre um documento do importador, dizendo que esse produto pode ficar fora da temperatura. O cara apareceu, um documento, mostrou, o fiscal chegou para mim e falou, cara, ele mostrou, né? Ele me chamou e falou, você usaria? Eu falei, não, eu ficaria com amarrado. medo. Até a gente perguntou, abre o container, só tem um tambor ali amarrado, e eu pensei, isso o zumbi que está guardado ali. O fiscal perguntou para mim, falou, você usaria esse produto? Eu falei, mas nem amarrado. Não tem, cadê? Então, assim, a gente tem essa responsabilidade, né, e tem produtos que, assim, desde a matéria-prima que tem que vir com a temperatura controlada. Não é só o produto acabado. Não é só o produto já embalado, tudo certinho. Não, é desde a matéria-prima. A AF, quando ela vem descrita, ela vem no diário oficial. Ela existe certificado, ela vem no diário oficial. E ali está escrito, produto desde a matéria-prima até o produto finalizado. Então, quando o medicamento, mesmo o recipiente, um amido, que pode ser utilizado para a confecção de um comprimido, ele já entra com o produto Anvisa. E esses requisitos por carga, por NCM, são requisitos que são definidos pela Anvisa ou existe alguma espécie de acordo global com essas definições que a Anvisa usa? Como que... A Anvisa, ela acaba adotando já, né? Existe esse marco regulatório, ele parte de uma premissa de uma harmonização com legislações de outros países, Estados Unidos, Europa. Então, é um processo realmente de harmonização. Existe mesmo esse alinhamento? Existe. A Anvisa, ela é muito bem vista. Porque que nem você comentou um caso de um container de carga que deveria ter vindo no container reefer, ele veio no container dry, mas ele saiu do terminal lá de outro país em container dry, né? Então, mas aí tá violando os dois pontos. Para a verdade, assim, quem contrata, né, a logística lá na origem é que deveria se atentar a isso. Quem está trazendo para cá acaba, né, passa tudo. Chega aqui, inclusive, eu tive que nem você falou das tretinhas, né? Eu tive um importador de cosméticos, né? Cosméticos bem famosos aí pra mulherada, né? E é engraçado, chegava aqui faltando unidades. Eita. Aconteceu isso uma vez, aconteceu isso 2 vezes. Aí, esse importador virou pra gente. Transportávamos do aeroporto para a unidade deles em Barueri, e eles assim, não tá dando mais, tá sumindo, não sei o que vocês estão fazendo. A gente fazendo. Eles tudo maquiado. Né? Tudo delineado. Delineado assim, com blush, batom. Então, eu falei, vamos acompanhar. A carga chegava no terminal de cargas em Guarulhos, a gente estava aguardando. Esperávamos lá o importador chegar, todo mundo olhava a carga, tudo bonitinho. De lá acompanhávamos até Barueri, aí desestrecha a carga, faltando. Caramba. Ele falou, mas ninguém manuseou a carga aqui. Aí viram que foi lá na origem, que eles faziam o quê? Desestrechavam, tiravam a carga lá do meio, as caixinhas do meio, estrechavam de novo, para ninguém perceber. Exatamente. E isso era identificado aqui. Né? Então, assim... Onde que era a origem? Qual que país? E aí tem que explicar para o despachante, mas não lembro. Até explicar que focinho de porco não é tomada. Explicar que focinho de porco não é tomada. Aí você tem... Mas era europeu, tá? Europeu, certeza. Absoluto europeu. Tá vendo só? Caramba. Olha, aproveitando os negócios de treta que vocês falaram, tem um caso que eu uso muito em aula que é de lençóis sujos de hospitais que vieram parar em Pernambuco. Tem até um vídeo da Carla Baeta, da Anvisa de Pernambuco, explicando. E aí acho bonito que ela fala igual o Vitor falou agora há pouco. Os RDCs, na época era RDC 81.
acho. De Ainda é vigente. Ainda é vigente? É que ela não é para receita alfandegada, ela é para processos de importação, exportação. Porque é ela que fala se é pérfuro cortante e tal procedimento, né? Ela classifica. E foi declarado como lençóis sujos, lençóis usados, tecido usado, e na verdade eram lençóis sujos de sangue de hospital, era material vivo que chama, né? Sangue vivo, e veio também seringa, veio um monte de coisa, gaze, né? Ponto de risco tem isso. Né? E mandaram para cá. E uma indústria têxtil em Pernambuco que ia usar isso para fazer roupa. Eles iam lavar os lençóis para fazer. E na reportagem mostra, que eu peguei várias reportagens, fiz um vídeo só para usar em aula. Na reportagem mostra uma pessoa que foi numa feira dessas, tipo feira do rolo, e tinha umas roupas lá, comprou uma calça jeans, e aí no forro da calça jeans, no bolso, quando você lava, que você puxa o bolso, que vê o avesso, tava a marca, o nome de um hospital dos Estados Unidos. E aí você fica, mano, como que esse negócio vem? E naquela época, né, um vídeo antigo, o controle era menos do que é hoje, né? Hoje é um pouco mais informatizado, sofisticado, né? Então, como que tá hoje esse negócio desses controles dos produtos que são proibidos? Porque tem coisa que tem uma convenção da Basileia, fala do lixo, né, que não pode vir para cá. Como que tá hoje esses controles, tanto informatizados quanto questão de normas? Vocês veem que teve um progresso até por causa dessa questão das normas internacionais? Pra dizer a verdade, assim... Ou ainda tem muito disso? Da mesma forma que a gente vê, por exemplo, entorpecente saindo, né? Pega-se naquele controle de risco, né? Mas o entorpecente geralmente vai escondido, né? Ele não vai dizendo que é uma coisa e é outra. Mas aí quando isso entra aqui no Brasil, já existem algumas análises que são feitas, por exemplo, por despachante, por origem, por NCM... Então, já sabe-se que tem uma suspeita, ele cai lá no controle de risco lá e dá uma filtrada, e ele já sabe que pode ter ou não um BOzinho ali. Né? Quando tem aquele canal cinza. Isso. Justamente. Esse daí aconteceu o seguinte, a empresa já tinha feito 6 importações e não tinha sido pega porque caiu no canal verde, porque ela declarou valores próximos aos reais, ela fez uma maquiagem bem feita. E essa importação, essa 7ª, é raro na hora de colocar o valor, colocaram um valor tipo metade do esperado para aquela NCM, né? Porque as NCMs têm um valorzinho assim, global de mercado esperado. E aí nisso o sistema, né? O Siscomex falou, opa, esse valor está muito absurdamente diferente, então vamos botar para análise. E aí pegaram. E aí não pegaram os anteriores porque estava dando canal verde. Né? É assim, de vir uma coisa que alega que é uma coisa e não é muito difícil acontecer. É mais para burlar a questão de tributos do que para burlar o que é o produto em si. Porque senão corre o risco de perder a carga toda. Então, justamente. E o delegado da alfândega já falou que enquadrava em 3 incisos do artigo 689, que é o artigo que fala de perdimento de carga, né? Falsa declaração de conteúdo, importação de produto que a licença seria vedada, né? Porque não pode importar esse tipo de produto. E o outro, acho que é mercadoria tentatória à saúde. Né? Porque, de fato, qualquer pessoa que abrisse aquele container poderia, né, manusear e vinha em fardo, tudo enrolado, tinha uma seringa no meio. É triste, né? Terrível. Tem gente que acha que... Agora, sim, existem alguns componentes que dificultam a análise, isso é fato, né? Então, que nem a questão de colocar somente os 4 primeiros dígitos do LCM, de muitas vezes o... Não tem uma descrição, ele pode chegar e falar equipamento médico. Sabe? Que equipamento? Então, isso às vezes dá uma atrapalhada no meio de campo, mas só dá mais trabalho pra gente, mas não que isso não... faça a gente não pegar, né? Agora, existe muitas vezes, a pessoa fala assim, a empresa, estão me cobrando agora, mas 2 outras vezes não me cobraram. Aí pode ser análise técnica de quem pegou o BL. Então, muitas vezes, para mim, eu entendo que aquilo ali é um produto Anvisa e pro Vitor não é, né? Então, às vezes acontece da análise técnica, mas aí são produtos coisa muito similar, específica, né? Muito específico, assim. Muitas vezes na área de alimentos, né? Às vezes na área de produtos para saúde, depende do que é. Alimentos tem uma particularidade bem interessante, porque por exemplo, quando a gente pega o alimento, você fala, qualquer alimento. Não, mas não. Por exemplo, com o exemplo que eu dou nas aulas, você pega o tomate, bonito, aqui é a fruta, tomate vermelho, bonito, ele vai ser consumo humano, vai. Ele Anvisa, a maioria fala, não é, porque ele está in natura,
Mas podem trazer produto para alimentar animais, fazer ração, esse tipo de coisa, né? Então, também. mas se o produto vem in natura, sem nenhum tipo de processo de industrialização, Aí nem Aí ele é Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agora, se você pegar um molho de tomate, o tomate pelado, que utiliza, né, que vem latado, aí tem Anvisa, porque ele já tem conservantes. Azeitona, quando vem, ela já vem conserva. Então, a azeitona, ela entra como Anvisa. Entendi. Se ela viesse só ela em si, sem nenhum tipo de processo de conservação, mapa. Então, o alimento a gente também tem que ficar muito bem de olho. Existe, de acordo com o NCM, por exemplo, se você pegar os primeiros números do NCM, com carne 0,7... Com carne, se vier carne, no caso, talvez, no caso de peixe, né? Por exemplo, o atum. Se vem latado, sim, aí ele é Anvisa, porque ele está com processo de conservação. Carne, se vem carne embalada a vácuo, maturada, aí é o Anvisa. Mas se vem a carne... a carne vem... Uma salsicha latada. Aí salsicha latada. Quando vem latado, é coisa de conserva, sim. Se você fala de vem a carne só embalada, ela não está fazendo ela está sendo congelada. Aí é mapa. Aí ela é CIF, na verdade, porque ela é de origem animal. Olha que legal, particularidades, né? E assim, fora a questão dos farmacêuticos e dos alimentícios, também tem aqueles químicos que, por exemplo, o que aconteceu lá em Beirute, né? Foi Beirute que explodiu tudo. Foi. Queria saber de vocês, que tipo de mercadoria que a gente tem, se vocês sabem informar, aqui no Porto de Santos, que pode acontecer algo parecido com isso? Se alguém declarar errado, se armazenar errado, se der o jeitinho brasileiro, temos? Grandes riscos. Dizem que na Ilha de Barnabela, se explodir, a gente dança, que esse prédio vai pro dizem que, eu acho que algum terminal que tinha o mesmo produto. O mesmo em quantidades bem maiores. Né? Em quantidades bem maiores, lógico, que tem todo... uma forma de armazenar, todo cuidado. Existem as equipes de segurança do trabalho, né, de CCMA, né, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, que é o departamento que é o departamento que eu trabalho, que é a qualidade, né, que sim. Eu, como farmacêutico, já passei por vários departamentos. Já fui controle aduaneiro, já fui qualidade, já fui segurança do trabalho, já fui meio ambiente, né? Então, e hoje na maioria das empresas é um departamento só, né? Então, por exemplo, lá no Local Frio é um departamento só. Desculpa. Mas, então, existem essas equipes que já fazem esse tipo de avaliação, falam, o que esse produto está fazendo aqui? Por exemplo, como o Cleiton bem disse, é uma equipe multidisciplinar. Nós temos um técnico em química que ele fica analisando. Eu falei, peraí, esse aqui é produto explosivo, esse produto aqui é inflamável, que a gente não pode receber, dependendo da região, do local. Tem produto que não pode ser armazenado, ele já tem não pode. A própria CETESB já chega e fala que você não pode receber. Então, chega produtos com a 2.1, 2.1, radioativo não entra de jeito nenhum. Mesmo assim, radiofármaco não entra. Qualquer radioativo não entra. Desceu aqui do no navio. Porto. Desceu do navio, vai embora. Não sei nem se veio no navio, até desse esse navio acaba assumindo essa entre aspas, essa bomba, né? Sim. Mas o que acontece, existe do departamento, então, todo para essa análise, para verificar o que a gente pode receber aqui e o que não pode. Esse já entra no trabalho dentro da empresa. Sim. Né? Então, tem um técnico em química, fora toda a equipe de segurança do trabalho, que já está olhando e falou, o que você está fazendo? Como é que você está manuseando? Ele já tem esse conhecimento de como está sendo manuseado, ele tem a FISPIC para isso. Sim, eu ia perguntar desses documentinhos aí, tem a Exatamente, FISPIC, né? Quando tem um químico, quando vai entrar, a primeira coisa que se pede é a FISPIC, para poder avaliar. Tem vários itens, desde que a pessoa tiver tipo de intoxicação, qual é o ponto de fulgor, o ponto de ebulição, todos os tipos de... Cada produto tem a sua, são várias toda informação está ali na FISPIC, então ela é necessária. Então é feita essa análise por essa equipe. Aí o pessoal fala de custo, não é custo, não é pela segurança mesmo. E essa equipe também que verifica se o caminhão também está identificado com o rótulo de segurança, exatamente, com rótulo de risco, painel de segurança. Exatamente, com todos os rótulos estão posicionados nos locais certos, está aí nos 4 lados, ele está recebendo, ele está entrando, quando ele entrou ele já estava com essa etiqueta, estava com essa placa, tem que ser verificado.
Isso é fundamental. Inclusive, o motorista também tem que ter um curso específico, né? Isso, O que é o MOP, O né? MOP. MOP, né? o MOP. Ele tem que ter todo... Bem na carteira de motorista dele, especificando que ele tem essa, E ele tem essa que- particularidade. E ele né? tem que andar no veículo com todos os dados. Ele tem que estar com a FISPIC. Alguns levam até a FISPIC. Levam-se até a No FISPIC. caso do transporte, a ficha de emergência, A ficha né? de emergência FISP toda. que acaba sendo mais para armazenagem. Mas né? armazenagem, desculpa. Mas a ficha de emergência, ela é utilizada no transporte. Agora, só para assim, deixar enfático que o químico, né, ou técnico em químico, o engenheiro químico, ele atua na empresa, geralmente nas empresas de grande porte. Muitas vezes, empresas menores caem no colo do farmacêutico, Do a responsabilidade farmacêutico, né? pelo produto químico. Né? Porque não tem uma exigência transportadora, por exemplo. Né? Então, você pega uma transportadora, o cara tem lá 50 veículos na frota, ele não vai ter um químico para poder compor lá a equipe dele. Então, o farmacêutico ele faz a Acaba falando parte às vezes do químico. de garantir a qualidade do produto, mas também a segurança dele com o produto químico. Sim. Então, os terminais que tem essa equipe multidisciplinar, maravilha. Eu, quando trabalhei na Cordovias, eu ficava Sim. tranquilo, Sossegado, porque tinha o Alguém químico que lá cuida que cuidava dessa parte. Mas hoje a tecnologia também ajuda bastante na questão de segurança, né? Hoje você vai no terminal, eles têm lá o planejamento de pátio, onde eles... Inclusive tem uma NR, né? É, A justamente. NR29 do Tem a trabalho 29, que é do portuário, trabalho que fala da portuário. tabela de segregação de carga, né? Incompatibilidades. Essa carga tem que ficar a X contêineres de distância desse, porque senão pode dar Isso reação. aí, Exatamente. uma reação química. Adoro E no essa nosso atividade. caso, que é mais complicado, claro, não que a reação química não seja... Não que explodir não seja... Não seja um problema. algo problemático, mas aquilo que a gente não vê, né? Então, por exemplo, trabalhei com empresas de aromas e fragrâncias. E no terminal recebe-se muito de fora aromas e fragrâncias. Aí existe um risco de incompatibilidade genérica, que a gente fala. Ou seja, muitas vezes esse produto, que é um aroma, que é alimentício, ele vem junto no mesmo container de um produto de perfumaria, né, que é a fragrância. E aí vem lá, sei lá, fragrância de lavanda com aroma de frango frito. Verdade, gente, acontece muito. Contaminação. E isso pode dar uma contaminação Rapaz. cruzada. Então, isso acontece. E aí, você vê pelas legislações do transporte internacional, ele vai reger aí a importância da incompatibilidade específica, que é a incompatibilidade química, mas ele não vai falar nada sobre a incompatibilidade genérica. Então, E como lá vocês fora, ficam sabendo disso? quando chega aqui no terminal. O importador que tem que avisar, que tem que ficar Aí separado? o importador ele tem que saber contratar Saber contratar. o cara certo lá fora para ele mandar isso em containers separados. Separados. Mas o produto lacrado, como que ele contaminaria? Você Opa, vê alguma acontece. avaria, alguma coisa? Tem Não? qualquer Pode acontecer, cabeça de sim. prego num pallet, você pode fazer um microfuro. Às vezes tem uma pocinha que fica, não sei se... Eu pegava muito disso. Sim. Abri o container, nossa, que cheiro de frango. Né? Guerra de fragrância. Você vê? Então, Aí aí tem- desovava... É. frito. Frango frito. Desovava aquele container, você ia olhar lá, tinha as pocinhas, né? Porque às vezes de Caramba. rolar o tambor em cima de um Sim. pallet de madeira, pega Já- uma cabeça de prego. Tem alguns amigos que trabalham com uma empresa que importa o cheirinho de carro novo. Imagina. Sério? Vai direto para as montadoras, o cheirinho de carro novo. A gente pensa que é uma coisa da fabricação É e é nada, importado eles- o cheirinho. Eles colocam isso no veículo, né? É, Dura um tempo, depois vai embora. é o marketing, né? Mas é verdade. Com certeza. Então tem esse problema de incompatibilidade genérica. A gente não vê isso. Então isso é muito feeling do farmacêutico sim. também. Não existe uma Experiência. tabela de incompatibilidade genérica. Embora muitos grupos de estudo, de trabalho, né, da nossa área acaba querendo desenvolver uma tabela, mas hoje não tem nada assim específico, nenhuma legislação que fale, ó, você não pode transportar isso com aquilo. E a Porque importância teoricamente também. os dois produtos são de anuência de Anvisa, né? E isso eu conto bastante com a competência das pessoas que trabalham comigo em relação de questionarem. Muitas vezes o telefone, Vitor, a gente pode colocar isso com tal produto? A gente fala, calma, gente, cuidado. Como é que está o produto? Ah, ele está embalado, ele está fechado, ele está dentro de tambor, ele está... Como é que está? Então, já, às vezes, por segurança, eu falo, deixa mais afastado, não deixa junto, para não correr esse risco de contaminação cruzada. Sim. E só para tu entender o complicador. Chega um container
baixa no terminal. Aí você vai olhar lá o BL. Aí tem aroma e fragrância. Tem produto perigoso e produto não perigoso. Exato. Tudo junto. Tudo junto, tá? Aí você pega pro importador e fala assim, o importador, você vai ter que pagar 4 fretes para subir isso. Aí ele vai falar, poxa, por quê? Porque você não pode misturar aroma com fragrância, você não pode misturar produto químico com produto que não é químico e que vai ser utilizado para consumo humano ou animal, ou embalagens para a mesma finalidade, que é o que fala a legislação de produtos perigosos. Então, você tem que dividir isso em 4 veículos. Vem um container de 20, por exemplo, eu tinha que subir com, sei lá, 4 Fiorinos ou 4 Cookiezinho. A logística pira, né? Entendeu? Aí você ganha no frete internacional, porque você... né? Economizou. Aí você vai gastar aqui. Medicamento. E aí, tretinhas. Vamos lá, momentos tretinhas. Opa! Né? Já aconteceu de eu quase ser preso por causa disso. Oxe. Muito Como bem. assim, Olha lá. Brasil? Por quê? Porque você responde tecnicamente por isso. Né? E em Guarulhos aconteceu, né? Claro que não foi exatamente por conta de incompatibilidade, foi por conta de um documento que acompanha uma carga perigosa, que foi, né, uma fiscalização parou, que eu não vou falar qual foi o órgão, na rodovia, e pediu para um responsável, né, ir lá e coisa e tal. Aconteceu já. Tu teve que ir na estrada, não? Não, eu não fui, porque, assim, existia já um conhecimento de todos ali na região que tinha alguns órgãos assim que estavam fazendo esse tipo de abordagem, né? E o meu advogado falou, cara, não vai, porque eles querem te dar um flagrante. É Cilada Bino, isso aí. Então, Cilada Bino acendeu aqui, eu não fui, mas acabou que o colaborador lá foi autuado, foi preso, foi pro Cadeão de Pinheiros. Mas tudo porque eles queriam... Qual era o objeto mesmo? Por quê? Qual que foi o motivo? Assim, eles foram dias antes na unidade física, invadiram. A fiscalização, isso. Fiscalização que eu não vou falar qual que é o órgão. E aí invadiram, começaram a tirar fotos, coisa e tal, né? Sem ter nenhuma autorização. E falou, quero falar com o responsável. Eu estava em São Paulo, estava em Guarulhos nessa época, mas eu estava em São Paulo numa reunião. E aí eu não voltei. Aí um dos sócios da empresa foi conduzido à delegacia, passou a noite lá, saiu no dia seguinte. E justamente, né, porque queriam dar flagrante. Então não apareci lá. E aí na mesma semana, né, logo em seguida, eles começaram a fazer isso em alguns lugares ali próximo. O caminhão saía, o pessoal parava, e aí eu quero ver o responsável, sabe? Porque, né, tinha essa questão de uma Cilada Bino envolvida. Prontinho. Né? Então, eles queriam tirar uma amostra para verificação. Isso, mais ou menos. Assim. Entendeu? É que eu não tô querendo ser muito enfático assim, o que eles queriam. Mas... Ainda tem essa, né? Como se não bastasse estudar toda a parte técnica, ainda tem que desviar da... Tô tentando aqui usar as melhores palavras. Então, esse sócio que estava no local naquele dia, ele acabou sendo conduzido, dormiu lá na delegacia, saiu no dia seguinte, sei lá se foi habeas corpus, não sei. Caramba, que treta. Entendeu? Meio complicado. Então, essa área tem muito disso, né? Imagino. Porque tudo é muito caro, né? É uma logística cara, né? E nós somos o quê? Responsáveis técnicos. Exato. Né? Então, quem vai estourar? Eu fico preocupada quando eu pego um remédio feito por farmácia e manipulação, tá lá farmacêutico responsável. Eu falei, coitado dessa pessoa. Se ela não dormiu bem naquele dia, botou 1 miligrama a mais e eu morro, tá lascado, né? Mas é que a pessoa não imagina, mas é uma responsabilidade muito grande. Além da responsabilidade de milhões de dólares, de euros, ainda tem a questão das vidas, né? Com certeza. Muito bem. Meninos, infelizmente nosso tempo voou. A gente vai caminhar para a nossa última pergunta. Você viu? Que nem doeu. Menos que uma vacina. A pergunta clássica que a gente faz para todos os convidados, não tem nada a ver com a parte profissional, é a parte pessoal. Quem são o Cleiton e o Vitor de bermuda e chinelo? O que vocês gostam de fazer nas horas vagas? Fala que vai querer olhar o rótulo dos remédios, que vamos falar que vocês não têm... Lebula, né? Você acha que assim, tanto eu quanto o Vitor, a gente trabalha, demais, né? Então, qualquer momento de lazer é algo que a gente espera muito, né? E a gente tenta ter um tempo de qualidade, né? Então, eu gosto de estar
com meus amigos, com a minha família. Eu gosto de me divertir assim, sabe? Quer ver a parte que eu esqueço do mundo? Cara, churrasquinho com a galera. Que aí você fala bermuda e chinelo, né? Você tá me vendo? Churrasquinho com a galera, cervejinha, que é a carninha de primeira. Pra mim, isso é bom mesmo. isso. Claro, a gente tem, né? Pedalar, eu gosto de pedalar, gosto de dar uma caminhada na praia. Legal. Mas eu acho que o que eu esqueço mesmo é aquele Mas hoje churrasquinho tu com a não galera. mora em Santos, né? Moro em Santos. Mora em Santos? Moro em Santos. Oh. Voltei pra cá. Que legal. Voltei pra Qualidade cá. de Eu vida. tenho muitos clientes em São Paulo, né? De consultoria. Mas eu moro aqui. Legal. É uma qualidade de vida diferente, né? Sem dúvida. Lá é uma loucura demais. Sem condições, né? E o Vitor? Olha, o Vitor de chinelo e bermuda, ele gosta de fazer a coisa que ele mais ama na vida, que é estar com a família dele. Brincar com a filhinha. Brincar com a minha filha, que é o sonho da minha vida, com a Heloísa. E estar com a minha esposa, a gente faz muito passeios culturais, sejam aqui em Santos, a gente sobe às vezes para São Paulo, vai conhecer lugares, vai em feiras de exposições, a gente quer curtir, a gente gosta de curtir muito essas coisas juntos, né? E proporcionar algumas experiências, assim, principalmente para minha filha, é uma coisa que faz um diferencial. Então, eu gosto de estar com elas, assim como o Cleiton falou, também gosto de estar com amigos em uma mesa de bar, seja fazendo churrasco. Acho que eu e o Cleiton temos isso em comum, gostamos de fazer churrasco, Que legal. né? E uma cerveja e jogar conversa fora. E um tá devendo pro outro churrasco. Pois Ele mais do que eu. Não estou entendendo. Mas isso. Acho que estar com elas é o meu momento, que é lógico, também faço exercício, correr, gosto de nadar, sempre nadei, nadar, a gente brinca, é uma cachaça. Nadar é uma cachaça. Você fica... Vicia. Vicia e te dá uma sensação, assim. Então, quando nado, assim, eu gosto de estar, que hoje não frequento tanto academias com piscinas, né? Mas, pelo menos, quando se dá para nadar no prédio, eu nado no prédio mesmo. legal. Mas é isso que o Vitor gosta de fazer, Show. é estar com quem ele mais ama, que é a família dele. Ah, que lindo. Eu jurava que ia ter um Breaking Bad, um CSI, uma série assim. Mas que bom, Tipo, desliga. eu tenho o mesmo. trailer, né? Desliga. A gente também tem um trailer. Meninos, muito obrigada. A gente Amei o episódio. E um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.